Olá, apaixonados por fisiologia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiologia Falada e a nossa série sobre o sistema cardiovascular. Nos episódios anteriores, entendemos a bomba, os vasos, a hemodinâmica e as trocas na microcirculação. Ficou claro que a pressão arterial é a força que sustenta todo o sistema. Mas essa pressão não pode oscilar livremente. Se cair demais, os tecidos deixam de ser perfundidos. Se subir demais, os vasos e os órgãos se lesionam. Ela precisa ser mantida dentro de uma faixa funcional estreita, o tempo todo, em repouso, em pé, no exercício e sob estresse. O objetivo de hoje é mostrar como o organismo consegue essa proeza. Vamos analisar os mecanismos de curto, médio e longo prazo que regulam a pressão arterial. Vamos começar? Então pega seu café, ajusta seus fones e vem comigo! A pressão arterial não é um valor único. Ela oscila a cada ciclo cardíaco. A pressão arterial sistólica é o valor máximo, atingido durante a sístole ventricular, quando o sangue é ejetado na aorta. Em um adulto normal, situa-se em torno de 120 milímetros de mercúrio. Ela reflete, principalmente, o volume sistólico e a força de contração do ventrículo esquerdo. A pressão arterial diastólica é o valor mínimo, atingido durante a diástole, quando o coração relaxa e nenhum sangue é ejetado. Fica em torno de 80 milímetros de mercúrio. Ela reflete, sobretudo, a resistência vascular periférica e a elasticidade das artérias, pois representa a pressão que se mantém no sistema enquanto o coração não está bombeando. A diferença entre a sistólica e a diastólica é a pressão de pulso. Mas o valor que verdadeiramente importa para a perfusão dos tecidos é a pressão arterial média, que representa a pressão média ao longo de todo o ciclo. Como a diástole dura mais que a sístole, a pressão média não é a simples aritmética das duas. Ela é estimada pela pressão diastólica somada a 1/3 da pressão de pulso. Fixe este ponto. É a pressão arterial média a variável que os mecanismos regulatórios monitoram e defendem, porque é ela que garante o fluxo aos órgãos. Toda a regulação da pressão arterial se apoia em uma relação que já construímos ao longo da série. A pressão arterial média resulta do produto de duas variáveis, o débito cardíaco e a resistência vascular periférica total. Isso significa que só existem duas formas de alterar a pressão: modificando o débito cardíaco ou modificando a resistência vascular. E como vimos, o débito cardíaco depende da frequência cardíaca e do volume sistólico, enquanto a resistência depende, sobretudo, do raio das arteríolas. Portanto, qualquer mecanismo regulatório, seja nervoso, hormonal ou renal, vai necessariamente atuar sobre um destes alvos: a frequência cardíaca, a contratilidade, o raio dos vasos ou o volume sanguíneo, que por sua vez influencia o débito. Tenha essa equação em mente, porque ela é a chave para organizar tudo que vem a seguir. Não existe regulação da pressão que não passe por esses pontos. Os mecanismos de controle atuam em janelas de tempo distintas. Os de curto prazo, nervosos, agem em segundos. Os de médio prazo, hormonais, em minutos a horas. E os de longo prazo, renais, ao longo de horas e dias. Vamos percorrê-los nessa ordem. O mecanismo mais rápido de regulação é o reflexo barroreceptor, capaz de corrigir a pressão em segundos. Os barroreceptores são terminações nervosas sensíveis ao estiramento, localizadas na parede de dois pontos estratégicos: o seio carotídeo, na bifurcação das artérias carótidas, e o arco aórtico. Eles não medem a pressão diretamente, medem o grau de distensão da parede arterial, que é proporcional à pressão. Quanto maior a pressão, maior o estiramento e maior a frequência de disparo desses receptores. Vejamos como o reflexo opera. Suponha que a pressão suba. Os barroreceptores são mais estirados e aumentam sua frequência de disparo.
Esses sinais viajam pelos nervos até o centro de controle cardiovascular, localizado no bulbo, no tronco encefálico. O bulbo interpreta o aumento de disparo como pressão alta e responde reduzindo a atividade simpática e aumentando a atividade parasimpática. O resultado é queda da frequência cardíaca, redução da contratilidade e vasodilatação. Débito e resistência caem e a pressão retorna ao normal. Se a pressão cai, ocorre o inverso. Os barroreceptores disparam menos, o bulbo aumenta o tônus simpático e reduz o parasimpático, elevando frequência, contratilidade e resistência, e a pressão sobe. É um sistema de retroalimentação negativa, rápido e contínuo, que ajusta a pressão batimento a batimento. Sua principal limitação é que, se a pressão permanece alterada por muito tempo, os barroreceptores se readaptam ao novo patamar. Por isso, eles são excelentes para correções agudas, mas não determinam a pressão de longo prazo. Ao lado dos barroreceptores atuam os quimiorreceptores. Eles se localizam nos corpos carotídeos e aórticos e, diferentemente dos barroreceptores, são sensíveis à composição química do sangue. Detectam queda de oxigênio, aumento de gás carbônico e queda do pH. Sua função primária é respiratória, mas eles também influenciam a pressão. Quando o oxigênio cai de forma significativa ou quando o gás carbônico se eleva, os quimiorreceptores estimulam o centro cardiovascular a aumentar a atividade simpática, promovendo vasoconstrição e elevação da pressão. Esse mecanismo torna-se especialmente relevante em situações de hipóxia grave e de queda acentuada da pressão, como no choque, quando reforça a resposta dos barroreceptores. Ambos os reflexos convergem para o mesmo executor, o sistema nervoso autônomo, que exerce o controle autonômico cardiovascular por meio de seus dois ramos. O sistema nervoso simpático é o ramo pressor. Quando ativado, ele eleva a frequência cardíaca e a contratilidade, pela ação da noradrenalina em receptores beta-1 no coração. Promove vasoconstrição arteriolar pela ação em receptores alfa nos vasos, aumentando a resistência periférica, e provoca venoconstrição, aumentando o retorno venoso e a pré-carga. O efeito global é a elevação tanto do débito quanto da resistência, e, portanto, da pressão. O sistema nervoso parasimpático, por meio do nervo vago e da acetilcolina, age predominantemente sobre o coração, reduzindo a frequência cardíaca. Seu efeito sobre os vasos é limitado. Ele é o ramo que reduz o débito e contribui para baixar a pressão. O equilíbrio dinâmico entre esses dois ramos define momento a momento o estado cardiovascular. Os mecanismos nervosos corrigem a pressão em segundos, mas não resolvem alterações sustentadas. Para o controle de médio e longo prazo, entram em cena os rins e os hormônios, e o mais importante deles é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O processo se inicia nos rins. Quando a pressão de perfusão renal cai, ou quando há redução do sódio ou estímulo simpático, células especializadas do rim, no aparelho justaglomerular, liberam uma enzima chamada renina. A renina não age diretamente sobre os vasos. Ela desencadeia uma cascata. A renina converte o angiotensinogênio, uma proteína produzida pelo fígado e presente no plasma, em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, é convertida em angiotensina 2, pela enzima conversora de angiotensina, produzida principalmente nos pulmões. A angiotensina 2 é o efetor central de todo o sistema, e ela atua de várias formas simultâneas. Primeiro, é um potente vasoconstritor, aumentando diretamente a resistência vascular periférica e, portanto, a pressão. Segundo, estimula o córtex da adrenal a liberar aldosterona. Terceiro, estimula a liberação do hormônio antidiurético e desperta a sensação de sede. E quarto, aumenta diretamente a reabsorção de sódio pelos túbulos renais. A aldosterona, por sua vez, atua nos rins promovendo a reabsorção de sódio e, com ele, de água. O resultado é a retenção de líquido, o aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, a elevação do débito cardíaco e da pressão. Perceba a lógica integrada. A angiotensina 2 eleva a pressão pela resistência, de forma mais rápida,
enquanto a aldosterona a eleva pelo volume, de forma mais sustentada. É um sistema desenhado para defender a pressão em quedas prolongadas. Precisamos destacar, de forma independente, o papel dos rins, porque eles são o determinante mais importante da pressão arterial no longo prazo. O princípio é o seguinte: a pressão arterial de longo prazo depende fundamentalmente do volume de líquido no organismo, e o volume é controlado pelos rins, por meio do balanço entre o que entra e o que é excretado de água e sódio. O mecanismo que traduz isso chama-se natriurese por pressão. Quando a pressão arterial se eleva, a pressão de perfusão renal também aumenta, e os rins passam a excretar mais sódio e mais água. Essa maior excreção reduz o volume sanguíneo, o que reduz o débito cardíaco e faz a pressão retornar ao normal. Inversamente, quando a pressão cai, os rins retêm sódio e água, o volume aumenta e a pressão sobe. Este é um mecanismo poderoso porque não se readapta, ao contrário dos barorreceptores. Enquanto houver desequilíbrio entre pressão e excreção, os rins continuarão ajustando o volume até que a pressão retorne ao ponto de equilíbrio. Por isso, afirma-se que o controle de longo prazo da pressão arterial reside, em última análise, na capacidade dos rins de regular o volume. E é também por isso que a maioria das formas de hipertensão sustentada envolve, de algum modo, uma alteração na relação entre pressão e excreção renal de sódio. O ajuste renal do volume é modulado por hormônios que empurram o sistema em direções opostas, permitindo controle fino. De um lado, atua o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, produzido no hipotálamo e liberado pela neurohipófise. Ele é secretado em duas situações principais: quando aumenta a concentração de solutos no sangue, a osmolaridade, e quando há queda importante do volume e da pressão. Sua ação central é aumentar a reabsorção de água nos rins, concentrando a urina e retendo líquido, o que expande o volume e eleva a pressão. Em concentrações elevadas, como em quadros de hipovolemia grave, o hormônio antidiurético também promove vasoconstrição, reforçando o efeito pressor. Do lado oposto, atuam os peptídeos natriuréticos. O principal é o peptídeo natriurético atrial, liberado pelas células dos átrios quando estes são distendidos por excesso de volume. Existe também o peptídeo natriurético do tipo B, liberado pelos ventrículos em situações de sobrecarga. A lógica é a seguinte: quando o coração detecta volume em excesso, por meio do estiramento das suas câmaras, ele libera esses peptídeos para reduzir esse volume. Os peptídeos natriuréticos promovem o oposto do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eles aumentam a excreção de sódio e água pelos rins, promovem vasodilatação e inibem a liberação de renina e de aldosterona. O resultado é a redução do volume e da pressão. Temos, portanto, um sistema hormonal equilibrado. De um lado, angiotensina, aldosterona e hormônio antidiurético retêm volume e elevam a pressão. De outro, os peptídeos natriuréticos eliminam volume e reduzem a pressão. É desse balanço que resulta a regulação fina do volume sanguíneo. Vejamos agora como esses mecanismos operam de forma integrada em 3 situações fisiológicas concretas. Comecemos pelo ortostatismo, ou seja, o ato de ficar de pé. Quando nos levantamos, a gravidade desloca o sangue para os membros inferiores. O retorno venoso cai momentaneamente, reduzindo a pré-carga, o volume sistólico e a pressão. Essa queda é imediatamente detectada pelos barorreceptores, que reduzem seu disparo. O bulbo responde aumentando o tônus simpático, eleva a frequência cardíaca, aumenta a contratilidade e, sobretudo, promove vasoconstrição e venoconstrição. Em poucos segundos, a pressão é restaurada. Quando esse reflexo falha ou é lento, surge a hipotensão ortostática, com a sensação de tontura ao levantar-se. Na segunda situação, o exercício, a demanda muscular por oxigênio aumenta drasticamente. O sistema responde com aumento da atividade simpática e redução do tônus vagal, elevando frequência e contratilidade, e, portanto, o débito cardíaco.
Simultaneamente, ocorre vasodilatação nas arteríolas da musculatura ativa, por ação dos metabólitos locais, para aumentar o fluxo onde ele é necessário, enquanto há vasoconstrição nos territórios menos ativos, redistribuindo o débito. O resultado típico é uma elevação da pressão sistólica, enquanto a pressão média se mantém razoavelmente controlada, apesar do enorme aumento do fluxo. Na terceira situação, o estresse, entra em ação a resposta de luta ou fuga. A ativação simpática, reforçada pela liberação de adrenalina pela medula da adrenal, eleva de forma rápida a frequência, a contratilidade, o débito e a resistência, aumentando a pressão para preparar o organismo à ação. É uma resposta adaptativa aguda, mas que, quando cronicamente ativada, contribui para a elevação sustentada da pressão. Por isso, pessoas com estresse crônico tendem a ter problemas de pressão. Antes de me despedir, vamos consolidar os pontos centrais deste episódio. A pressão arterial oscila entre um valor sistólico e um diastólico, e a variável defendida pelo organismo é a pressão arterial média, que garante a perfusão dos tecidos. Toda regulação atua sobre uma equação fundamental. A pressão é o produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. O controle de curto prazo é nervoso e age em segundos por meio do reflexo barroreceptor, auxiliado pelos quimiorreceptores, tendo o sistema nervoso autônomo como executor, com o simpático elevando a pressão e o parasimpático reduzindo-a. O controle de médio prazo é hormonal, protagonizado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eleva a pressão pela vasoconstrição da angiotensina 2 e pela retenção de volume promovida pela aldosterona. E o controle de longo prazo reside nos rins, por meio da natriurese por pressão, que ajusta o volume sanguíneo de forma sustentada, modulado pelo hormônio antidiurético, que retém água, e pelos peptídeos natriuréticos, que eliminam volume. Por fim, vimos esses mecanismos operando de forma integrada no ortostatismo, no exercício e no estresse, demonstrando como o organismo defende a pressão diante das mais variadas demandas. Retenha a mensagem essencial. A pressão arterial é mantida por um sistema em múltiplas camadas de tempo. Os nervos corrigem os segundos, os hormônios ajustam os minutos e as horas, e os rins determinam o equilíbrio de longo prazo. É a integração dessas camadas que mantém a pressão dentro de uma faixa funcional, adaptando o organismo a cada instante às suas necessidades internas e externas. Com este episódio, encerramos o núcleo da regulação cardiovascular. Nos próximos, poderemos aplicar todos esses princípios ao estudo das principais alterações e adaptações do sistema, tanto na saúde quanto na doença. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!